Oi pessoal, tudo bem? Tô muito empolgada hoje porque a nossa resenha é sobre um livro maravilhoso que eu amo de paixão, que eu reli agora e que assim, eu poderia ler todos os anos, porque gente, é muito maravilhoso, né? Então, é um livro, acho que é a grande expressão da literatura brasileira, né? O ápice da nossa literatura, uma produção de um grande autor brasileiro. E, claro, não podia ser outra pessoa que não Machado de Assis. Não é mesmo, gente? E hoje a gente fala sobre essa obra-prima maravilhosa, Dom Casmurro. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Eu fiz até um apoio aqui, gente. Eu peguei um caderno, estudei várias coisas que eu quero falar para vocês, porque assim, realmente é perfeita essa obra, tem muitos detalhes e além do mais também é a obra, das obras pedidas pela UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, que é uma universidade que os meus alunos procuram muito, então vocês sabem que esse canal também tem esse objetivo de ajudar os alunos aí nessa empreitada, então quero fazer uma resenha bem legal. Além disso, a gente não pode esquecer que o Enem adora Machado de Assis. Ele não necessariamente vai te pedir questões específicas, mas muitos textos do Machado aparecem aí nas questões. Então é bom que você tenha esse conhecimento, é bom que você tenha uma certa prática com a escrita do Machado, que é tão peculiar. Para esse ano a gente tem essa resenha e mais pra frente muitos contos, né? Tô fazendo um estudo de alguns contos do Machado e eles vão aparecer aqui pra gente conversar um pouquinho também e pra de repente te estimular a fazer a leitura desses contos que são bem legais, e os contos sempre são uma porta de entrada para conhecer, né? Até mesmo de repente para você criar o hábito da leitura. Veja só, você pode começar com textos mais curtos, mais fáceis, sem tanta complexidade. Mas sem mais delongas, vamos à nossa obra, tá, gente? Então, Dom Casmurro é escrito pelo Machado de Assis aí em 1899, né? Ele vai ser enquadrado aí no realismo brasileiro, né? O Machado é o grande autor do realismo. Ele conseguiu trazer para a narrativa dele, né, as grandes questões da alma humana. A gente pode pensar que o Machado, ele era um exímio entendedor do homem. Claro, com o seu toque pessimista. Na verdade, não é nem um toque, né, gente? Eu acho que é um grande pessimismo. Às vezes você fala, nossa, mas que coisa, né? E o Machado aqui nessa obra também vai fazer uma coisa muito interessante, que é a narração em primeira pessoa. Então a gente vai ter o próprio Bento Santiago contando a sua história, né? E é uma história, é uma temática muito usada, é uma temática qual que é a traição, todo mundo sabe, né? A gente passa uma vida perguntando, e aí, a Capitu traiu ou não o Bentinho? Então, essa é a grande história que tem aqui, mas não importa, né? Eu sempre falo para os alunos, literatura não é o que se fala, mas é como se fala. Então, não é só sobre contar uma história sobre traição, não é se ela traiu ou não, é como essa história é contada, tá? Então, a gente vai ter um narrador aí em primeira pessoa, já muito velho, né? O Bentinho tá velho e ele é solitário, completamente solitário. E ele então vai se propor a contar a sua vida. Mas ele não quer simplesmente contar a sua vida, ele quer explicar por que ele é solitário. Ele quer te convencer de alguma coisa, né? Ele quer te convencer de que a vida foi super injusta com ele, de que a vida foi terrível e que por isso ele é um homem solitário, mas é culpa de outras coisas, né? No caso da Capitu. Então ele vai explicar nos primeiros capítulos aí por que, né, onde ele mora, e ele vai dizer que ele reproduziu a casa da infância, porque essa casa era uma casa muito emblemática, né? Tem alguns motivos, ele explica isso logo. Ele também explica o título, né? Por que ele vai vai chamar de Dom Casmurro. Ele vai encontrar um cara no trem, no bonde, se eu não me engano, e o cara vai ler umas poesias, é uma conversa meio, e o Bentinho, ele não quer ouvir.
Então ele tá ali sisudo, né, cara fechada, e o cara chama ele de casmurro, diz que ele é um grande casmurro. E então ele vai se intitular de Dom Casmurro. Mas ele vai justificar também porque que ele é assim, né? Ele vai contar pra gente por que que ele é assim. E aí ele vai explicar por que que ele tá escrevendo esse livro. E é um clássico, né? Eu separei aqui pra vocês, coloquei uma marcação aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Eu fiz essas marcações aqui em tons de rosa quando eu fui lendo. E aí, pra resenha, eu selecionei 3, então eu coloquei aqui do ladinho em uma outra cor bem diferente para eu saber o que eu vou ler pra vocês, para que essa resenha fique aí bem dinâmica, tá? Então a gente vai ter a seguinte justificativa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que fui, nem o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Então, o que ele diz aqui? Ele quer, o objetivo dele é reconstruir na velhice a infância. Então, ele quer entender essa velhice baseada nessa infância, ele quer reconstruir, ele quer entender o que aconteceu. Mas ele está sozinho. E se fosse sozinho, solitário, somente ele, tudo bem, ok, ele conseguiria. Mas, veja, ele diz aqui, ó, presta atenção. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Então, ok. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Então, aqui é uma chave de leitura. Veja, o Bentinho, ele não tá querendo mostrar a Capitu. Você tá entendendo? Ele não quer necessariamente dizer quem é a Capitu. Mas ele quer dizer quem é ele. Ele quer dizer o que fizeram dele, o que foi feito dele. Então ele está se procurando. Ele diz aqui na página 18 do livro, lá nos primeiros capítulos, que falta ele. É por isso que ele vai contar a história. É por isso que ele vai lembrar. É por isso que ele vai rememorar essa história. Certo? Então isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender quem foi esse Bentinho. E aí você vai ficar com muita raiva, né? Bom, o Bentinho então vai contar essa infância, né? E ele vai explicar, por exemplo, que ele foi um menino que perdeu o pai muito cedo, o pai tinha uma quantia de dinheiro, né? O pai cuidava de tudo, mas o pai vai falecer. A mãe era uma mulher muito frágil, né? Não era uma mulher que tinha impulso de, por exemplo, cuidar dessa herança, então essa mãe fica viúva. Nessa casa já moram, até separei aqui para não esquecer, deixa eu ver. Já moram outras pessoas, né? E ele... Eita, peraí, gente. E essas pessoas têm grande influência, né? Ele vai dizer que é a casa dos 3 viúvos, porque nessa casa moram o tio, que é o irmão da mãe, então o tio Cosme, que é simplesmente o tio Cosme, ele só existe, né? Ele não tem muita importância ali nesse núcleo familiar. E a prima Justina. Então a prima Justina tem um papel importante ali para umas fofoquinhas. Então todos eles são viúvos e eles vivem ali nessa casa. Uma figura importantíssima que também mora por ali é um agregado, que é o José Dias. O José Dias é a figura central no processo aqui de construção, de manipulação e de construção de quem é o Bentinho. E eu não sei se ele vai se dar conta no fim da vida de como o José Dias manipulou todos os acontecimentos. Então, o que acontece? O José Dias, ele vai chegar na família enquanto o pai ainda é vivo. E ele vai se dizer uma espécie de médico, né? E ele vai, então, curar o feitor. Ele vai vai manipular uns remédios ali, vai acabar curando um funcionário da fazenda, alguém que trabalhava ali. E ele vai, então, ganhar, né? Vai ser colocado em alta conta ali na família, todo mundo vai gostar muito dele, ele vai ficando.
e ele vai acabar ficando. Nossa, eu fui muito ótima explicando aqui agora, mas é basicamente isso, né? Ele vai curar outras pessoas, ele vai se fazer importante de alguma forma no seio dessa família, e como um charlatão, como um grande mentiroso. E ele é um parasita social, ele tá ali simplesmente para sugar, então ele tem grandes interesses em se manter nessa família, que ele vai ter as coisas muito facilmente, né? E aí logo vem a morte do pai e ele vai acabar sendo mais útil, né? Sendo importante ali naquela família, e logo na sequência, então, a gente vai perceber que ele tem grandes interesses. Por quê? Porque o Bentinho foi prometido para ser padre, né? A mãe fez uma promessa de que se ela conseguisse, o filho vingasse, não, ou seja, se ela conseguisse ter esse filho, ela daria esse filho para ser padre. Então o Bentinho, ele vai ser criado como um padre, ele vai brincar de missa, ele vai ter uma batinazinha dele, então tem toda essa coisa, até a Capitu aparecer nessa história, né? E eu acho que a grande chave, né, já que a gente tá falando ali do José Dias, é entender que é o José Dias que vai colocar a minhoca na cabeça, minhoca entre aspas. É somente pelo olhar do José Dias que o Bentinho percebe que ele tá apaixonado pela Capitu. Por quê? O José Dias vai observar a brincadeira dessas duas crianças, até então inocentes, são adolescentes, eles têm 14 anos mais ou menos, e ele vai perceber que a Capitu pode ser uma má influência para o Bentinho, e ele vai alertar a Dona Glória, a mãe, vai falar, olha, né, pode ser que ali esteja rolando algum tipo de amor. E o Bentinho ouve isso atrás de uma porta, escondido por ali, ele ouve e ele vai falar, cara, eu amo a Capitu. E aí você já percebe, você fala, o Bentinho sempre foi manipulável, ele sempre foi uma pessoa sem vontades próprias, sem desejos. A mãe disse que ele seria padre, ok, ele era padre, ele se via como padre, ele brincava de missa. Quando ele ouve o José Dias dizendo que talvez ele estivesse apaixonado pela Capitu, imediatamente ele fala, nossa, o que eu sinto por ela é amor. Então ele vai se manipular nesse processo. E aí várias coisas vão acontecendo, né? A Capitu vai escrever aquela frase célebre, né? Bento Capitolina, na árvore, né? Um símbolo aí de o romance, e ele vai se envolvendo, né? Um dia ele vai pentear os cabelos dela, vai rolar um beijo ali, um beijinho, e todo esse envolvimento vai acontecer, mas ele está prestes a ir para o seminário, porque já tem idade de seminário. E o José Dias, ele vai perceber que para ele seria muito bom que o Bentinho fosse pro seminário, porque ele tiraria um herdeiro da reta, né? Mas ele também vai acabar se envolvendo com o menino vai pedir ajuda. E aí ele vai perceber que talvez ele pode propor algo que seja para ele muito mais benéfico naquele momento. Então ele vai tentar fazer com que a Dona Glória não mande o Bentinho para o convento não, seminário. Bom, então várias coisas acontecem, né? Mas o Bentinho, ele vai acabar indo pro seminário, porque era a promessa da mãe, a mãe era muito devota, né? E ele vai acabar indo por um tempo ali para aquele seminário. E aí, o que vai acontecer? Ele vai, nesse tempo de seminário, ele vai encontrar a pessoa que é a chave, né? Dessa situação, que é o Escobar. O Escobar também é um seminarista, mas ele tá no seminário só porque ali é uma oportunidade de estudar. Ele quer mesmo ser um grande comerciante, um grande negociante, né, vender, ele quer trabalhar nessa parte. E o Bentinho, ele vai se aproximar muito do Escobar, eles vão ficar amigos, né? Eles vão se tornar ali irmãos praticamente, eles vão ser muito próximos. E aí agora, lembrando, ele vai perceber que o Escobar, desde o seminário, também só tinha interesses financeiros, porque o Bentinho vai falar do que a mãe tinha, né, das coisas que o pai tinha deixado, e o Escobar vai rapidamente fazer uma conta de cabeça e saber quanto de lucro a mãe tem. Na época, o Bentinho não presta atenção nisso.
que ele é meio tonto, ele é meio inocente, ele é bobo, ele é imaturo, ele é o bebezão da mamãe, né? E aí, então, o Escobar também agora vai ser percebido como essa influência e esse interesseiro, tá? Então, o Bentinho vai passar um tempo no seminário e ele vai começar, né, continuar pedindo ajuda aí pro José Dias, e o José Dias vai ter, então, uma grande ideia, né? Ele vai propor para que a mãe reveja essa promessa, que a mãe entenda que, na verdade, né, a Dona Glória havia prometido uma alma para o seminário e não o próprio filho. Então, depois desse primeiro momento aí que a mãe tá se sentindo muito solitária também porque o bebezinho dela não está em casa, o José Dias vai articular, eles vão mandar um outro menino, um escravinho ali para ir pro seminário no lugar do Bentinho, e o Bentinho vai voltar para casa. E aí vai existir aí um interesse também do José Dias em que ele propõe que o Bentinho vá para a Europa para estudar direito, mas, né, assim, a ideia é fazer um tour. Então o José Dias acredita que ele pode ir como tutor, e aí ele vai ter uma vida que ele pediu a Deus, né? Vai cuidar do dinheiro do Bentinho na Europa, vai conhecer os países. Então ele ajuda o Bentinho com esse interesse. Lembre-se, ele é um parasita social. Só que isso não vai acontecer, né? O Bentinho, ele tá tão envolvido, tão apaixonado, que ele vai se casar com a Capitu, certo? É isso que a gente tem até então. E aí, a gente vai, então, conhecer de forma mais aprofundada a própria Capitu. E aí, aqui na página 105, no capítulo 31, que se chama As Curiosidades de Capitu, o Bentinho vai dizer assim, ó: Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Então ele já tá construindo, já tá dizendo pra você, olha, a Capitu, ela sempre esteve à frente, ela sempre foi mais esperta, né? Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Então, gente, o livro, ele é cheio de provas de que o Bentinho, ele quer te convencer de que a Capitu foi sim uma safada, né? Uma manipuladora, uma interesseira que só casou por amor, por dinheiro, né? E então ele vai trazendo isso pra gente, e a gente nunca, em nenhum momento da história, a gente vai ter a visão da Capitu. A gente não tem o que a Capitu pensa, o que a Capitu sentiu, o que ela sofreu, né? E aí a gente vai vendo como o Bentinho foi todas as vezes manipulado. Por exemplo, aquela expressão dos olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, não foi uma expressão pensada pelo Bentinho, não é uma interpretação dele, é uma interpretação do José Dias. Em algum momento o José Dias vai dizer, olha, ela tem um olhar, olha o olhar dela, ela é terrível, ela é manipuladora, né? Ela tem interesses, ela não te ama, na verdade. Ela tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. E aqui tem uma metáfora. Por quê? Porque a gente vai ter a ideia de que os olhos são a janela da alma. Se os olhos são a janela da alma, os olhos são a verdade. E como são os olhos da Capitu? De cigana, oblíqua e dissimulada. Se você buscar a ideia da palavra cigana, você vai perceber que não é uma coisa boa, né? Ciganos são enganadores, são ladrões, existe esse imaginário popular, né? Aí dessa cultura dessas pessoas, e ela é uma cigana. Os olhos, entende como ele vai manipulando? E você entende como o Bentinho é tonto, é fraco? Ele ouve essas coisas e ele vai, então, construindo isso como verdade. Ele não é capaz de criar os próprios pontos de vista. Ele aceita, o José Dias fala e imediatamente aquilo vira verdade, e ele vai remoendo isso de uma forma tão profunda que, né, vai levar ao fim que ele teve. A gente vai então seguir, eles se casaram, eles tiveram um filho, o Escobar vai viver perto da família sempre, eles vão continuar nesse núcleo. Existiu uma amiga da
Capitu, né, a Sancha, que vai se casar com o Escobar. Então a Capitu, ela era muito amiga da Sancha, ela vai viver muito na casa do Escobar por causa da Sancha, né, mas aí isso tudo vai levando a outras interpretações. E aí o Escobar, então, um dia vai morrer, né, ele vai nadar na praia e morre, uma coisa bem, né. Então tem toda uma coisa ali do velório, né, a Capitu, como ela se comporta no velório, é impressionante, tá, gente? E a grande suspeita, né? Um dia a Capitu vai dizer pra ele assim: você já percebeu como o nosso filho tem os olhos do Escobar? De novo os olhos, né? Isso é bem interessante. E aí o Bentinho vai... Gente, pensa aqui comigo, só pra gente imaginar uma coisa. Se a Capitu tivesse traído, vocês acham mesmo que em algum momento ela falaria pro marido traído que o filho que não é dele tinha os olhos... Vocês me entendem? Gente, não tem sentido, não tem lógica, mas isso vai ficar na cabeça dele e ele não vai mais acreditar, ele não vai mais conseguir ver o filho como o filho dele. Ele só vai ver no filho aspectos, características do Escobar, né? E isso vai corroer ele vai então terminar esse casamento com a Capitu, ela vai pra Europa, embora com o filho, eles vão se separar, a Capitu vai morrer lá sozinha e... né, gente? Então, spoiler, né? Mas calma, vai dar tudo certo. E o filho volta em algum momento, né, gente? Pra falar com o pai, pra encontrar o pai, depois que a mãe já morreu. E é bizarro, gente, ele pensa assim, nossa, daí eles ficam ali juntos, né, um tempo, não tem afeto, aquele menino continua sendo o Escobar, e aí o menino vai fazer uma viagem, e ele pensa, nossa, já pensou se ele morresse? E o filho também não vai ter um fim muito legal, né? Então, assim, a gente tem uma história de traição, mas não importa se é a história de traição. Isso não é o que mais importa. Importa em quem o Bentinho se revela ao contar essa história. Ele sempre foi um homem fraco, né? Ele não teve personalidade, ele foi manipulado, tá, gente? E ele nunca foi capaz de se posicionar, ele sempre foi levado pelas coisas que os outros diziam, né? Então, na verdade, ele é um coitado por isso, né? Ele é um coitado porque ele nunca foi capaz de ouvir a mulher, né? Ele nunca foi capaz de tirar as próprias conclusões, ele não foi capaz de amar o próprio filho. Então a vida dele é uma grande lambança, né? Uma grande de sofrimento. Eu queria falar uma outra palavra mais pesada, mas assim, a gente precisa perceber que quando o Bentinho conta a sua traição, né, quando ele conta o seu sofrimento, ele não tá falando que a Capitu é uma safada. Ele tá falando o tanto que ele foi fraco. Então é uma história sobre ele, né? Só que ele é tão bom para te contar histórias que ele vai te manipular e vai te levar a perceber que a Capitu era uma safada, porque não dá pra você terminar o livro sem essa sensação quando você lê de uma forma superficial. Nós ficamos aí muitos anos olhando criticamente para esse livro e pensando que a Capitu talvez tivesse traído. Só que nos anos de 1960, uma pesquisadora norte-americana, ela vai trazer esse novo olhar, né? Que na verdade não é a Capitu o problema dessa história, mas é o Bentinho. E aí muda toda essa chave de leitura e essa história só ganha mais complexidade, né, da condição humana que vai aparecer aí. Então, assim, gente, eu acho que enquanto eu falo, a minha resenha muda de perspectiva, porque eu acabei dando todos os detalhes, né, eu acabei trazendo muitas coisas aí que
vão atrapalhar a leitura de muitas pessoas. Então eu vou fazer outra resenha sem spoiler para não prejudicar a galera aí. Eu acho que vale a pena, né? Só como indicação de leitura mesmo. Mas para você que vai fazer o vestibular, para você que vai estudar essa obra, essa resenha, esse estudo é muito importante. Então, espero ter contribuído. Espero que você leia para tirar suas próprias conclusões também. E que você saboreie essa história que é maravilhosa. Então, a nossa dica da semana, a nossa indicação da semana é Dom Casmurro, do grande Machado de Assis. Uma ótima semana e até mais, pessoal!